Quem participa do jornal Integração é o advogado Dr. Pedro Cavalcante Neto. Dr. Pedro, conversando sobre financiamento coletivo, desde o último dia 15 de maio, pré-candidatos e pré-candidatas já podem iniciar a arrecadação prévia de recursos para suas respectivas campanhas eleitorais na modalidade de financiamento coletivo. Na prática, o que isso significa? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer participar e poder trazer alguns esclarecimentos a todos aqueles que nos acompanham nas diversas plataformas da Atitude FM. E esse tema do financiamento de campanhas, ele é um tema que ainda é muito controverso. Há um grande número de pessoas que entendem que esse financiamento deveria ser apenas privado, outros que deveria ser público, que deveria ter limites menores. Mas a verdade é que esse tema sempre traz a atenção da população, e especificamente sobre essa questão do financiamento coletivo, é um tema que é mais, vamos dizer, atual, porque esse tipo de financiamento ele surgiu de um tempo desse para cá. Na lei, na legislação, a autorização é de 2018, a partir das eleições de 2018. O financiamento coletivo de campanha, ele nada mais é do que essas chamadas vaquinhas virtuais. Uma possibilidade em que um maior número de pessoas se reúnam através de um meio eletrônico para fazer a doação para determinados candidatos. Há uma série de regras para esse tipo de financiamento. Quando você coloca que a partir do dia 15 de maio pode começar a arrecadação, tem que ficar claro que começa a arrecadação para os pré-candidatos, mas esse dinheiro só chegará para os candidatos se realmente pedirem o registro de candidatura, tiverem o segmento normal do pedido de registro de candidatura, e só vão receber esse dinheiro a partir do momento em que estiver autorizada a campanha como deve ser. A partir do dia 15, os pré-candidatos, porque aqui nós só temos pré-candidatos, não temos candidatos ainda, eles podem se valer de alguma empresa, essa modalidade de financiamento tem que se dar através de uma empresa que tenha estas plataformas de arrecadação, seja através de site, de aplicativo ou outro meio semelhante. Esta empresa ela deve estar previamente cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral e há todo um regramento para a forma como deve se dar. Deve ser identificado, o doador deve ser identificado com nome completo, com CPF. Há limites de doação, que os limites estão estabelecidos em outras regras, são os limites gerais. O limite é de até 10% do rendimento do ano anterior ao ano da eleição, do rendimento declarado até o ano anterior da eleição. As doações até R$ 1.064, ainda que somadas, feitas de várias vezes, mas até R$ 1.064 tem um procedimento. A partir daí, tem outro, é necessário a emissão de recibo eletrônico, a identificação com mais detalhes do doador. A verdade é que a vaquinha virtual ou financiamento coletivo é uma forma de inclusão daqueles candidatos que gozam de um certo prestígio social e que não estão vinculados ou não têm força interna dentro dos partidos que recebem o fundo eleitoral. Quem é crítico do financiamento público de campanha, desse financiamento através do dinheiro do fundo partidário, do fundo especial de campanha, sempre diz que acabam sendo beneficiados aqueles que têm maior força dentro do partido. E esta força nem sempre está ligada ao apelo popular que aquele pré-candidato ou candidato na época da eleição tem. Às vezes você é bem quisto na sociedade, é bem quisto no seu município, mas no partido você não tem tanta força. E acaba que o recurso do fundo especial de campanha ou do fundo partidário não chega na mesma proporção da sua popularidade. E aí as vaquinhas virtuais, o financiamento coletivo, dá oportunidade àquelas pessoas que gostam de alguém. Às vezes o cara é popular na cidade, é uma pessoa humilde, de origem humilde, que não tem costume com a vida dos partidos, mas que tem uma popularidade grande, que tem o apelo popular, que a gente chama, e acaba movimentando ou fazendo com que muitas pessoas façam esse tipo de doação. Eu reputo o financiamento coletivo um instrumento válido e de fomento à democracia eleitoral.
Doutor Pedro, há o limite para o doador e também para o pré-candidato e pré-candidata no recebimento? O limite de doação, ele é estabelecido em 10% do rendimento declarado no ano anterior à eleição. Se você declara imposto de renda e declara uma renda anual de R$100 mil, seu limite de doação é R$10 mil. Se você declarou 100 mil no ano anterior, nesse ano da eleição, seu limite de doação seria R$10 mil. É óbvio que muita gente não declara, tem uma parcela da população que não declara, mas outra tanta declara e está limitada a isso. Esse limite, é importante que se diga isso, ele deve ser cumprido e observado, porque se você superar a doação, nesse ponto, o doador é sancionado com multa significativa para a Justiça Eleitoral. Eu já acompanhei casos de gente que fez doação acima desse limite e pagou multas absurdas por conta de não ter observado isso. Mas aquela doação que é a mais comum, de R$50, de R$100, nessas vaquinhas coletivas, elas acabam sendo um incentivo ao candidato, e você que faz a doação se sente mais junto, participando mais da democracia do país. E o limite para o candidato são os limites estabelecidos nas campanhas. Todo município tem um limite de gastos para a campanha de prefeito e para a campanha de vereador. Os municípios de pequeno e médio porte são limites consideráveis, assim, coisa de R$20 mil, R$30 mil. É óbvio, e aqui eu não vou querer dar uma de desconhecedor, que a realidade é outra. Muita gente gasta, alguns candidatos gastam e acabam escondendo, que a justiça não consegue controlar tudo isso, acabam escondendo os gastos reais de uma campanha. Mas o limite ele está estabelecido nos parâmetros e nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para as campanhas de vereador e para as campanhas de prefeito. Eu não sei o limite aí de Itapajé ou dos municípios vizinhos que nos acompanham aqui pela rádio, mas são limites de fácil conhecimento de acesso no site do TSE. As doações podem acontecer até o período das eleições. Agora, lembrando, aquelas que já começaram ou que começarem a partir de agora na pré-campanha, só vão ser creditadas nas contas dos candidatos para os quais se destinam no período das eleições. O candidato só vai poder receber o valor uma vez quando tiver feito o pedido de registro, tiver sido atribuído a ele um número de CNPJ, de cadastro nacional, no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. No descumprimento dos limites dessas arrecadações por doações, o candidato eventualmente eleito, ele pode comprometer o seu mandato? Qualquer abuso na captação ou nos gastos, eles são sancionados na forma do artigo 30A da Lei 9.504 de 1997, que é a chamada Lei das Eleições, e qualquer abuso, qualquer gasto excessivo, qualquer arrecadação indevida por doador que não poderia ter doado aquilo, ele está sujeito à aferição, à apuração pela Justiça Eleitoral do cometimento desse abuso. E o sancionamento deste abuso é a perda do registro, é a eventual perda do mandato, e aí tem que estar também cuidado. Por isso que é importante, e aqui é puxando a brasa para o lado dos advogados, é muito importante a quem se aventura em colocar o nome à disposição dos seus concidadãos, procurar buscar assessorar-se, tanto jurídica como contabilmente, de profissionais que tenham expertise no assunto, para evitar esse tipo de coisa. Ganhou a eleição e depois é sancionado numa ação dessas de cometimento de abuso. Quem pode fazer essas doações? Só não pode ser feita por pessoas jurídicas. Pessoas físicas podem fazer, respeitado o limite que diz. Com relação à prestação de contas, só se dá após a eleição, no decorrer do pleito eleitoral, o candidato já pode fazer a prestação. Existe uma data limite para a prestação de contas parcial e depois a prestação de contas final, logo após o término das eleições. Lembrando que, independente do resultado da eleição, ganhando ou não ganhando, o candidato deve prestar contas. E é importante que se diga isso, porque as sanções para quem não faz a prestação de contas, elas estão, cada dia que passa, mais evidentes e sendo mais
rígidas. Doutor Pedro, a prestação de contas, ela se dá paralelo a essas doações e também ao fundo eleitoral que o partido disponibiliza para o candidato? Ela engloba, a prestação de contas engloba toda a arrecadação, seja de financiamento coletivo, seja do financiamento do fundo eleitoral, seja de recursos próprios do candidato, ela engloba toda a arrecadação. Todos os recursos, seja qual for a sua origem, devem passar na conta do candidato, para usar um termo assim, que é por isso que o financiamento público inicia-se agora, mas o candidato só recebe efetivamente depois que o registro dele é apresentado e ele tem o número de CNPJ e abre a conta na instituição bancária. Doutor Pedro Cavalcante Neto, a atuação de prefeitos, vices-prefeitos e vereadores que irão concorrer à reeleição seguem as respectivas atuações nos cargos sem restrição? Há restrições, há inúmeras restrições, são as chamadas condutas vedadas. A reeleição, e ainda que não concorram, os prefeitos e vice-prefeitos não concorram, mas que estejam claro e evidentemente apresentando uma candidatura à sua sucessão, eles têm inúmeras restrições, as chamadas condutas vedadas, que não podem praticar. Daqui a pouco não podem participar, eventualmente, de inaugurações, os que forem candidatos, que pretenderem ser candidatos. A questão também muito comum, não poder demitir servidores, empregados públicos no período também que antecede as eleições e até a posse dos eleitos. Essas vedações já são bem conhecidas. Há outros casos, e esses aqui chamam a atenção, inclusive estampam os noticiários ao longo de todo o ano, de todo o período de mandato. Eles não são sempre, nem sempre diretamente, a prática de uma conduta vedada, mas são atos que, somados e que, se interpretados sistematicamente, são considerados abuso de poder. Agora, recentemente, tomou conta do noticiário a cassação de um deputado federal aqui do Ceará, de um suplente de deputado estadual e de um prefeito e vice-prefeito as suas inelegibilidades para a reeleição. Todo mundo, o prefeito e vice-prefeito de Baturité, o deputado Eduardo Bismarck e o suplente deputado Aldir Mota. E eu não li ainda o inteiro teor do acordo, porque não foi disponibilizado, mas aponta a decisão que o prefeito, junto com os deputados, teria feito uma exposição nas mídias institucionais da prefeitura maiores do que o permitido, que configuraria um abuso. Então, usar as mídias sociais, os meios institucionais, de propaganda institucional dos órgãos públicos, ele pode não ser vedado, mas o excesso, o abuso, pode sim configurar pode gerar uma sanção no futuro. Então, a quem ocupa cargo eletivo, a prefeitos, a vice-prefeitos, a vereadores que estão no mandato, é importantíssimo estarem atentos principalmente às vedações do artigo 73 da Lei 9.504 de 1997, como eu disse, a Lei das Eleições. Quando começa a restrição para pré-candidatos que já exercem cargo e devem participar de eventos institucionais? 3 meses antes do pleito. 3 meses antes do pleito. Nós temos uma eleição no dia 5 a 6 de outubro, agora estou na dúvida. Passa a conta. Setembro, agosto, julho. Doutor Pedro Cavalcante Neto, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Algo mais que queira acrescentar sobre esse assunto tão interessante? Condutas vedadas, fique à vontade. Pronto, eu só quero agradecer a gentileza, pedir desculpa porque a gente teve que remarcar a primeira conversa, mas ajustando aqui a agenda, a gente consegue tirar um tempinho para conversar. Para mim é uma satisfação, a todos os amigos de Itapajé. E a única questão que eu digo, fique atento. Você, eleitor, e eu gosto muito de falar com os eleitores diretamente, fique atento, porque a gente sabe quando alguém está querendo se beneficiar da coisa pública, quando alguém está querendo se beneficiar do fato de ser mais rico, para acabar ludibriando ou influenciando indevidamente a escolha do eleitor. Votar livremente é muito importante para o Itapajé, para os municípios aí vizinhos, para o Ceará e para o Brasil.
procuremos ser livres nas nossas escolhas, evitando que os espertalhões que querem se valer do dinheiro ou do poder para ludibriar o nosso pensamento, evitando que eles se sobressaiam. Um abraço, muito obrigado e estou à disposição. Carregação para o Jornal Integração, repórter Mário Almeida.